hoje eu quero apresentar para vocês o sétimo chakra. Então, para a gente primeiro partir dessa estrutura, a gente compreender o sétimo chakra, e aí na aula que vem a gente vai tentar entrar nas diferenças, ou se a gente precisar aprofundar um pouco mais o sétimo chakra, a gente leva para a próxima aula também, na outra a gente vê as diferenças, vamos ver como é que vai ser encaminhado aqui. Mas eu quero primeiro apresentar essa estrutura do sétimo chakra, eu quero ver se vocês juntos comigo percebem aonde são os pontos que eles se relacionam, né? O número 7, o sétimo chakra e a aura, mais ou menos assim, e aonde eles não se relacionam. E por que há uma possibilidade de não compreender o sétimo chakra como o número 7, especialmente. Mas vamos tentar construir isso juntos, porque precisa ser feito com calma, e a gente precisa compreender primeiro a visão clássica das coisas, para daí a gente poder abrir clareiras, que é nesse sentido que eu estava comentando antes ali, da gente até colocar para gravar, eu falo assim, questionem os padrões. Por que esse padrão é apresentado para a gente? Quando você questiona o padrão, não quer dizer que você está negando o padrão, mas quer dizer que você quer compreender mais. E, eventualmente, a partir desse questionamento, você compreende mais coisas. Então, ele é muito rico o processo desse pensamento crítico, né? E não da não aceitação direta, como se aquilo é uma verdade que você não questiona aquela verdade. Não quer dizer que ao questionar você nega. Quer dizer que você acolhe mais, abraça mais, tenta viver aquela realidade para daí então perceber se ela é uma realidade que você pode comprovar 100% ou se você tem outras perspectivas a partir da sua percepção. Então é importante que vocês façam isso, mas eu quero fazer isso com calma com vocês para a gente entender primeiro o sétimo chakra e depois a gente perceber onde ele se difere um pouco da visão que muitas pessoas já colocam como o número 7 sendo correspondente à aura, e aí é o sétimo chakra, e o sétimo chakra como, grosseiramente falando, que alimenta a aura. Que essa é uma visão que eu, por exemplo, não concordo. Então, assim, mas a gente vai ver com calma para poder compreender melhor. Então, vamos pensar assim, que o sétimo chakra, ele é, no sistema energético, e esse é um ponto mais relevante, então vamos começar por esse ponto, ele é o único ponto energético no nosso sistema energético que está fazendo a ponte entre o tempo e o fora do tempo. Isso é muito significativo para esse ponto específico, que é uma região, mas que tem um ponto específico ali, que se a gente vai estudar as minúcias, vocês vão perceber que daria para a gente estudar, assim, digamos assim, a anatomia só do sétimo chakra. Mas vamos entender, como a gente entende os outros chakras, como complexos ali, que eles têm uma certa qualidade vibracional generalizada diante daquele complexo de pontos em que ele abrange. O sétimo chakra, então, ele é o único ponto energético no nosso sistema energético que faz a ponte entre o tempo e o fora do tempo. Isso é muito significativo. Todos os outros pontos energéticos, eles estão dentro da manifestação. Esse é o único ponto que está dentro e está fora, e que faz a ponte entre o mundo do mundo da manifestação e do mundo da não manifestação. Ele faz essa ponte entre esses dois mundos. Muitas tradições ali vão dizer que esse chakra é o assento do yogi, que é o retorno para casa. Então, quando o Patanjali vai dizer lá, e o ser repousa na sua própria origem, muitas tradições apontam o sétimo chakra como repouso na própria origem, justamente porque energeticamente é o ponto que faz a transição entre a manifestação e o não manifesto. Então é como se ele tivesse acesso a essa possibilidade infinita e ao mesmo tempo ele tem acesso à possibilidade infinita. E ele traduz um mundo para o outro, vamos dizer assim, um reino para o outro, é feita a tradução de um lado para o outro a partir do sétimo chakra. Dentro da nossa estrutura energética, da subida dos chakras, faz também sentido essa conexão, porque é pela coluna que a força vital sobe quando todos os chakras vão se organizando e ampliando a sua atuação, há uma organização orgânica entre todos os chakras, quando ocorre o que a gente chama de silêncio, né? Então, quando o vazio ocorre dentro da sua coluna ou da sua percepção dos processos de identificação, quando esse vazio ocorre, algo pode subir pela sua coluna, o que sobe é uma força de vitalidade, essa força de vitalidade passa, organizada por todos os outros chakras, ela vai sofrendo impulsos relativos a cada vibração, recebendo a qualidade, é como se ela fosse se completando a cada passo que ela vai circulando, e quando ela chega lá no topo, é como se ela ganhasse todas as características necessárias para que ela transcendesse a ideia do tempo e espaço. Por isso que lá é o ponto que se conecta com o fora do tempo. E que muitos yogis vão dizer que ao alcançar este estágio lá em cima,
você entra em Samadhi, né? No mais alto nível do Samadhi, que tem diversos níveis de Samadhi também. Pode estar em estágios diferentes de Samadhi, mas assim, a grande bem-aventurança é quando você acessa esse portal lá em cima e se depara com a infinitude da vida, do movimento da vida e não se assusta com ele, porque teve a fortaleza de todos os outros, ou seja, tem a base sustentando aqui na Terra, né, o primeiro chakra sustentando, mas há uma total abertura para esse infinito e para esse acolhimento daquilo que não se manifestou ainda e que no processo mental pode causar um grande desconforto você ter que lidar com esse desconhecido, mas quando há um sistema fortalecido, há uma abertura para essa percepção. Podemos entender basicamente o sétimo chakra dessa forma. Fazendo um paralelo rápido, eu não vou entrar muito nisso hoje aqui, com a tradição do Guru Nanak mesmo, dentro da tradição do Guru Nanak, eles vão chamar o sétimo chakra, e aqui que a gente começa, daí eu vou dar alguns elementos para depois a gente retomar nas diferenças que eu quero apresentar para vocês. Eles chamam esse sétimo chakra, eles chamam de Dasandwara. Só que Dasan, em Gurmukhi, quer dizer décimo, e Dwara, porta, portal. Então, Dasandwara é o 10º portal. Então aqui a gente já tem um indício de que o 7, dentro de outras tradições, é chamado de 10. Fisicamente, no nosso corpo, também tem, se vocês forem buscar na literatura, tem diferenças de visão, aonde está exatamente o sétimo chakra. Dentro da nossa concepção, da tradição que nós estamos, nós compreendemos o sétimo chakra mais ou menos, tá, a uns 10 dedos, se você colocasse assim uns 10 dedos, 8 a 10 dedos, tá, de distância do topo da cabeça. Ele não é exatamente colado na cabeça, segundo essa tradição, como algumas pessoas dizem de outras tradições, que é uma base ali diretamente colada no topo da cabeça. A gente compreende isso um pouco diferente, compreende que ele é um centro energético que está acima da cabeça, a uns centímetros acima da cabeça. É por isso que você amarraria o seu coque de modo que o cabelo ficasse na altura desse portal, ou colocaria o seu turbante também de modo que o turbante ficasse na altura desse portal. Muitas outras tradições têm um tipo de estrutura que coloca na cabeça, que também leva a cabeça para essa altura do portal, e você vai ver isso em tradições espirituais clássicas, ou, por exemplo, em tradições espirituais que não são, vamos colocar assim, clássicas, mas como a nossa própria ancestralidade aqui do Brasil mesmo, dos povos indígenas. Tá? O que os indígenas usavam na cabeça? Um cocar cheio de pena para demonstrar, basicamente, então uma visão do yoga para isso, tá? Não estou falando que são eles não explicam isso dessa forma. Estou falando como é que a gente poderia explicar a utilização desse recurso na cabeça, a representação desse portal aberto. Tá? Quando a gente coloca penas na cabeça, e vocês podem pesquisar talvez imagens de yogis da tradição de Guru Nanak lá mais antigo, assim, quadros daquela época, era comum os grandes professores usarem uma pena colocada aqui também junto no turbante para significar que aquela pessoa ali, então ficava visível para todo mundo, que aquela pessoa tinha aberto, vamos dizer assim, e esse termo também aberto, vamos usar entre aspas, o sétimo chakra. Só fazendo um outro adendo aqui nessa questão do aberto, por que eu coloquei a abertura do chakra em aspas, tá? Porque muita gente usa o termo, eu preciso abrir meus chakras estão fechados. Na nossa visão também, a gente não compreende que é possível um chakra estar fechado, porque ele está sempre movimentando fluxo energético. O que acontece? O que pode acontecer é que você não tem total consciência sobre aquela região e sobre os aspectos daquela região que estão sendo trabalhados por aquela região, então você não consegue ver. Então a questão não é que o chakra está fechado, é que você não consegue perceber o que ele pode apresentar. Então é uma mudança de perspectiva também sutil, mas que muda um pouco a percepção dos chakras. Na nossa visão, os chakras não estão fechados, não tem como ele estar trancado. Há a possibilidade de você não estar percebendo aquele chakra, aquele fluxo contínuo dele. Então vamos entender esses pontos também. A gente entende já geograficamente, né, no nosso corpo onde ele poderia estar, o que ele significa, e a gente pode também compreender que o sétimo chakra ele é a nossa maneira de perceber, e aqui um tanto se parece com a aura, por exemplo, as estruturas da consciência. E aqui eu quero apresentar para vocês uma visão que não é também muito, digamos assim, convencional, apesar de a gente estar no ambiente da convencionalidade ainda do sétimo chakra, mas vamos entender assim, o sétimo chakra ele pode compreender as estruturas da consciência. Vamos entender consciência aqui como uma força capaz de mover a vida. Então veja, o sétimo chakra
tem a capacidade de decodificar as estruturas que compõem essa força que move a vida e que aqui nós estamos chamando de consciência. Tá? Então, nesse grande campo de consciência universal que mantém a vida acontecendo, o sétimo chakra tem a capacidade de desvelar e revelar, melhor dizendo, as estruturas dessa força e separar essa estrutura em níveis. Por isso que o sétimo chakra teria, e aqui que se aproxima uma outra questão que eu quero trazer também sobre o número 11, mas é uma espécie de centro de comando dos outros chakras, mas que também se aproxima da aura, porque lembra que na aura, quando a gente olhou a aura mais minuciosamente, as etapas da aura, se vocês lembrarem lá, a gente vai ver que a gente viu uma parte que é uma parte energética, que é um resumo dos chakras. O sétimo chakra, ele tem, vamos dizer assim, usando com cautela também essa palavra, um certo controle diante da organização dos outros chakras a partir da estrutura que emana desse centro. É como se ele pudesse organizar a força de consciência diante das outras estruturas que estão para baixo. Porque como ele está no nível mais alto e com a conexão com o mundo fora do tempo e espaço, ele consegue ter a noção exata de todas as estruturas de como a consciência se manifesta. E nós vamos pensar aqui em estruturas de consciência, vamos pensar a consciência como essa força que movimenta a vida, que mantém a vida acontecendo, mas que ela é uma força que ocorre de modo organizado e em padrão. E esse é um ponto importante também para a gente olhar com calma. Quando a gente compreende a consciência como uma força que ocorre de modo organizado e em padrão, nada está fora do lugar, em primeiro ponto. Nada está fora do lugar porque se ela ocorre de modo organizado e em padrão, nada está fora do lugar. Acontece que essa organização e esse padrão, eles são delimitados pelo nível de sutileza. Quanto mais densos, menos detalhes e mais amplas são as formas que compõem essa organização. Quanto mais sutil, mais formas e mais detalhes compõem essa organização. Isso parece uma coisa que vocês nunca viram, mas vamos lá, eu vou exemplificar, acho que vocês vão fazer uma conexão aí. Você já deve ter visto aqueles vídeos que revelam a forma de Deus, a forma divina, né? O número sagrado, de uma forma muito bela. Quando você pega uma planta, ela tem sempre uma organização perfeita. Quando você pega a colmeia das abelhas, como que elas produzem o mel, uma forma perfeita. Você vai vendo todos aqueles fractais e todos eles são perfeitos, certo? Quando você vai olhar o seu organismo, você vai ver a maneira como as suas células se organizam, as próprias moléculas, como é que as moléculas se organizam. E você vai olhando, você vai vendo que é sempre uma organização e quanto mais sutil, mais detalhes. Acho que isso pode ser meio óbvio para vocês agora, né, falando e percebendo. Quanto mais sutil, mais detalhes e mais organizado. A consciência se move em formas de padrões organizados. Quanto mais denso, menos detalhes. Quanto mais sutil, mais detalhes. O processo de elevação da consciência que diz respeito ao sétimo chakra é você ir acessando novos campos de informações. E aqui informação, não vamos entender informação como informação mental, tá? Intelectual. É acessar novos níveis de padrões mesmo que tem insights novos. Vamos usar a palavra insight aqui. E a palavra insight até nos dá um indício já a partir dela de que por isso que o sexto chakra vem antes. Por isso que você precisa passar pelo número 6, pelo sexto chakra, compreender a intuição como um grande insight da vida de compreensão da realidade e de acolhimento dessa realidade que acontece sempre a cada instante e sempre bela, ou seja, sempre te dando novas informações. O novo está sempre acontecendo. A vida é sempre nova, ou seja, sempre há uma quantidade de informações novas, porque a vida é sempre nova. A realidade nunca aconteceu antes. A realidade está sempre acontecendo pela primeira e única vez. Ela nunca aconteceu antes. O que você registra depois são os vestígios da sua memória, da interpretação daquilo que um dia aconteceu. Mas a realidade é sempre nova, ela está acontecendo pela primeira e última vez agora. Então, há sempre uma quantidade nova de informações. A sua capacidade de perceber isso garante que você está aumentando essa quantidade de informações sendo percebidas e aí, então, aumentando o nível de sutileza. Vamos tentar pensar assim, ao funcionamento do sétimo chakra. Você está num determinado nível e você tem, na sua organização, uma percepção dessa força que a gente chamou de consciência com uma certa organização e divisão
desses padrões todos aí organizados num certo espaço, que é a sua vida. É uma organização de padrões dentro de um certo espaço. Essa é a sua vida atual. Você está nesse nível de consciência. Quando você se dá conta da realidade, você recebe mais informação, ou seja, o novo padrão que surge tem mais divisões que o padrão antigo e ele se sobrepõe ao padrão antigo, criando novos caminhos para que essa mesma força chamada consciência possa percorrer. Então, se antes você tinha, por exemplo, uma forma que era distante e você não tinha nenhum caminho pelo meio e que a força de consciência precisava cruzar todo um círculo inteiro para chegar do outro lado, agora ela pode correr rapidamente pelo meio, porque um novo padrão veio e criou um caminho que antes não tinha, dentro dessa padronização da maneira de perceber a vida. Então, a vida começa a ganhar novos caminhos e começa a percorrer mais rapidamente todos os caminhos para fazer as conexões necessárias para que cada instante você possa perceber a grandiosidade da vida e a beleza da vida. Sem esse caminho rápido e instantâneo, você não consegue perceber a realidade acontecendo. Por isso que quanto mais elevado o nível de consciência, maiores são os padrões, digamos assim, maior a quantidade de divisão organizacional dos padrões para que o caminho dessa força chamada consciência possa percorrer com mais agilidade todos os processos. E nesse momento, quando você sobrepõe um novo padrão, né, com esse novo nível de informação. Então, padrão aqui não estamos entendendo o padrão como uma coisa ruim, porque a vida se manifesta em organização e padrão. Só que quando você acessa o nível de padrão que tem mais divisões, ele se sobrepõe ao antigo que tem menos, você gera novos caminhos, novos insights, nova possibilidade. Sua maneira de perceber a vida se amplia a partir desses novos caminhos gerados por essa organização do sétimo chakra e da percepção mais elevada da vida. Então, diz muito respeito à maneira como a gente percebe a vida. Diante desses contextos, a nossa capacidade de elevar e de perceber com mais detalhes e uma maior riqueza de detalhes, o padrão e a organização em que a vida já acontece. Porque a vida, como eu já falei, ela acontece na organização e padrão, né? E você pode olhar isso desde o microscópio e você vai ampliando e você vai ver o movimento das galáxias e todos têm um padrão e um desenho muito preciso de organização. A vida se manifesta dessa forma. A força da consciência se manifesta. Quanto mais divisões, maior o nível de consciência, mais sutil está a condição daquele ser que percebe a vida com uma maior quantidade de padrões. Só que esse chakra vai fazendo isso infinitamente, porque não tem fim isso. A vida se manifesta infinitamente. E vamos lá, neste exato momento, se vocês tivessem a capacidade de perceber o universo, vocês vão perceber que o universo é infinito. O infinito está acontecendo já como realidade. São galáxias e galáxias e galáxias e galáxias e galáxias e galáxias que você não chega no fim de tanta galáxia. E não chega no fim de tanta galáxia. O infinito já está acontecendo. Quanto maior a divisão, mais sutil, maior a percepção do infinito. O sétimo chakra vai fazendo isso infinitamente. É por isso que o nome dele é Sahasrara. Sahasrara significa uma quantidade elevada ao seu infinito. Algumas traduções vão dizer assim, Sahasrara quer dizer 1000, uma contagem de 1000, tá? Mas quando você visualiza essa possibilidade de 1000, ela quer dizer que ela vai se aprofundando e nunca se acaba. Inclusive o desenho do chakra, se vocês forem lembrar, é o chakra que tem mais pétalas. Ele tem essas 1000 pétalas que quer dizer o Sahasrara, quer dizer essa quantidade de pétalas que tem no chakra. O chakra ele é dividido em 20 camadas de 50 pétalas. Então são 20 camadas de 50 pétalas e ao todo formando 1000 pétalas, que se podem abrir para cima ou para baixo. Tá? Na transformação energética, há um momento em que essas pétalas elas estão viradas para cima, mas quando você atinge esse chakra, ela pode se virar para baixo e se unir com a lótus de baixo, e aí uma lótus ficar virada para outra e você fechar um campo de vibracional muito intenso. Basicamente, são 1000 pétalas que dizem respeito a essa possibilidade de reconhecimento infinito da organização da vida e do padrão da vida e que você pode ir elevando a cada passo, elevar mais. Não tem limite para essa elevação. Infinitamente. Por isso que é um portal que acessa esse campo de infinitude. Infinitamente você reconhece que a vida é esse processo infinito de manifestação organizada e padronizada. Continua se mantendo assim e criando esse movimento contínuo e consistente. Então, uma forma de você liberar e reconhecer a amplitude desse chakra é você se dar conta sempre em cada momento que há mais coisas do que aquilo só que você está vendo. Então esse insight, essa percepção de que a vida é maior, mais ampla,
sempre vai alimentando mais essa possibilidade de você sutilizar o teu sistema, ampliar a tua visão, acessar com uma intensidade maior esse centro importante para o nosso movimento energético, que é o topo, é o local onde se chega, é o repouso, como eu comentei lá no início, o lugar onde o ser repousa na sua própria origem. Pode então reconhecer o infinito e lá permanecer relaxadamente, sentado no trono, nesse centro de comando, que aí está organizando todo o processo do sistema energético, então colocando uma estrutura de vitalidade e de consciência ampla, capaz de acolher qualquer movimento, inclusive o do infinito. Então vocês imaginem que para que você possa acolher o movimento do infinito, há uma necessidade de uma intensidade muito alta para acolher o infinito. Para que o infinito possa se tornar consciente, há uma necessidade de uma altura muito elevada dessa força, dessa capacidade de perceber a vida.